Oi, gente, aqui é o professor Maicon, né? Dando início às nossas aulas da quarentena, vamos fazer uma revisão sobre o que a gente já tinha visto. Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão, uma retomada de conteúdo sobre a refração, né? Sobre o que acontece com a luz quando passa por meios de índice de refração diferente. Bom, vamos começar aqui. Então a gente vai estudar o índice de refração absoluto, né? O índice de refração absoluto, ele funciona para luzes monocromáticas, né? Então ele é dado por essa letra N, que é adimensional, né? É a velocidade da luz sobre a velocidade da luz no meio. Então imagina uma luz que vem no vácuo, então ela tem uma velocidade, né? A velocidade máxima da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e a gente tem que ele entra em um outro meio, né? Então, pode entrar na água, no plástico, no vidro, etc. Então, o que vai acontecer é que a velocidade dele vai diminuir, né? Então, há alteração na velocidade da luz quando ele passa de um meio para outro. Quando a gente fala do índice de refração absoluto, a gente está falando do índice de refração do vácuo, né? De um material, vidro, em relação ao vácuo, que é a relação à velocidade da luz. Dá para a gente também achar o índice de refração relativo. Aí é de dois meios diferentes do vácuo, né? Mas não é nosso foco aqui hoje, né? Ok? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui que esse índice de refração então absoluto é apenas para radiações monocromáticas, né? Então a gente não está falando de uma luz policromática, uma luz com várias cores, ok? Vamos lá. Aqui tem um macetinho para a gente não esquecer essa formulinha, né? Então, N é igual a C sobre V. Deixa eu pegar aqui então a opção de ponteira aqui para a gente brincar um pouquinho. Vamos ver se tem aqui tela, opções de ponteiro, ó. Vamos pegar uma caneta aqui, né? Ok? Ó, então, não cometa vacilo, né? Então a gente pode usar esse esquema aí para poder lembrar esse macetinho, para conseguir lembrar a formulinha do índice de refração, né? Sempre a velocidade da luz em cima, tá? Olha que legal aqui, né? Então, quando a luz vem de um meio, a gente considera o ar, né, como é muito próximo, o índice de refração aqui do ar, depois a gente vai ver uma tabelinha, né? Quando é muito parecido com o do vácuo, a gente considera também 1, mas é 1,01 alguma coisa. Mas a luz vem do vácuo, então, quando ela entra em outro meio, ela tem um desvio, a gente tem impressão até que aqui nesse caso, o lápis está quebrado, né? Aqui esse cara está brincando, né? Physics fan, né? Então olha o corpo dele aqui, né? E a cabeça dele aqui, porque o índice de refração da água está diferente, ou desse líquido, né? Esse que deve ser um professor americano lá. Esse líquido tem diferente do ar aqui, o índice de refração, ok? Bom, o que é então refringência, né? Refringência, dizemos que um meio é mais refringente que o outro, então é mais refringente que o outro, quando o seu índice de refração é maior. Então nesse caso aqui, observe, ó, a água é mais refringente que o ar, ok? Quando a luz passa de um meio de menor refringência, nesse caso, o ar, né, para o índice de maior refringência, nesse caso aqui que a gente está brincando aqui, vendo essas figuras, a água, então ele sofre um desvio, ele diminui a velocidade, né? Nessa diminuição de velocidade, esse decréscimo de velocidade, faz com que a gente tenha a impressão aí que as coisas estão quebradas ou fora do lugar. Tá bom? Então, refringência, né, quer dizer tem a ver com o índice de refração, tá? Bom, continuando, então olha só, o que eu disse aqui tem uma tabelinha, né, valores de índice de refração de alguns, né, materiais. Então o ar, na verdade é 1,01 alguma coisa, água 1,33, vidro 1,50 e assim vai, né? A gente vai tendo uma tabelinha aqui, só tem alguns materiais, tá bom? Aqui tem um exemplo também de como que a gente pode achar o índice de refração. Então, um exemplo aqui, imagina que a velocidade da luz em um certo vidro é de 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. O índice de refração do vidro será, então, a gente aplica a formulinha, olha só,
O índice de refração do vidro, então, vai ser a velocidade da luz, que a gente conhece, né? Ela é uma constante, 3 vezes 8ª metros por segundo, dividido pela velocidade da luz nesse meio, que é mais refringente, ok? Então, 3 dividido por 2, a gente vai ter quarta em cima, quarta embaixo, dá 1,5, né? Não tem unidade de medida, tá bom? Ok? E a gente tem aqui, ó 1,5, ó, o índice de refração, então, no vidro. Tá? É assim que a gente acha, então, o índice de refração. Se a gente tiver, logicamente, o índice de refração e quiser achar a velocidade, a gente só coloca no lugar do N,5 e isola o V. Tá? Então, é assim que a gente tem os índices de refração. Tá? Resumindo, então, né, o que é índice de refração? É uma propriedade dos materiais transparentes que indica quantas vezes a velocidade de propagação da luz no vácuo é maior do que a velocidade nele. Então, ó, no vácuo é 1,5 vezes maior. Se é 2 aqui, 1,5 vezes 2 dá 3. Então, indica quantas vezes a velocidade no vácuo é maior que a velocidade no meio. Nesse caso, no vidro, na água, no ar. Cada um tem aqui uma medida. Tá bom? Então, isso que mede nosso índice de refração. Ok? Bom, aí nós temos um fenômeno, né? Então, nós temos aqui a pessoa olhando, o que ela vê? Né? Segundo nossas primeiras aulas de propagação da luz, então a luz, ela vem e bate no olho do cara ali. Então, por isso que ele enxerga. A gente enxerga a luz que bate aqui no olho da gente. Tá? Bom, mas olha só, quando a luz passa de um meio, nesse caso aqui, ó, a água para o ar. Então, olha só, a água 1,33 e ar 1. A gente usa 1 aqui, né, para facilitar. Então, no ar 1, então ele passa do mais refringente para o menos refringente, a ideia dele é o quê? Se quando fez o inverso, a velocidade diminuiu, quando ele passa do mais refringente para o menos refringente, a velocidade aumenta. Né? Então, torna a aumentar. Tá bom? Então, como a velocidade aumenta, ela também muda de direção, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a luz vem aqui, quando passa de um meio para o outro, a velocidade aumenta, ele começa a se propagar nessa direção, em vez de ser nessa, tá? Ok? Em vez de vir reto aqui, ó, ele vem nessa direção aqui. E então o cara faz o quê? O cara tem a impressão que o peixe está em outro lugar. Né? Quantas vezes a gente já não fez isso, né? Teve a impressão de dentro da água, então a gente tem aquela, acho que é paralaxe, eu não sei o nome direito, mas é um fenômeno da gente observar, né, as coisas em lugar diferente devido ao meio de refração ser diferente, tá? Ok? Bom, então a gente vai estudar agora esse fenômeno aqui, né, esse desvio da luz quando ele passa de um meio para o outro. Então, se ele passa de um meio menos refringente para um mais refringente, ele diminui a velocidade. E se ele passa de um meio menos refringente para um mais refringente, do mais refringente para um menos refringente, então, ele aumenta a velocidade, né? Ok? Lembrando que a maior velocidade é a da luz. Tá? Bom, aqui a gente pode fazer um paralelo, né, com uma pessoa correndo. Eu já falei já nas aulas, né, uma pessoa correndo na praia, né, então ela tem uma certa velocidade. Então imagina a praia, o meio menos refringente. Quando ele entra na água, mesmo que ele faça a mesma força, ele não vai conseguir manter a mesma velocidade, porque a água segura. Então é como se a água fosse um meio mais refringente. Então quando passa do menos refringente para o mais refringente, a velocidade diminui. E o inverso também acontece, quando passa do mais refringente, por exemplo, a pessoa correndo na água, dentro da água, sai para a praia, na hora que ele sai da água, ele sai mais rápido, então a velocidade aumenta. A gente pode fazer essa brincadeira, esse paralelo aí, né? Tá joia? Bom, para estudar, então, essa dependência, né, da direção de propagação, né, dos raios luminosos e da velocidade, tem a lei de Snell-Descartes, tá? Então, o que ele vai estudar? É exatamente isso. Vem uma luz monocromática, tá? Então, ele tem uma luz aqui monocromática. E quando ele bate no meio, né? Então, temos um meio menos refringente para o mais refringente. Então, a direção dele, que seria reto para cá, tem um desvio. Logicamente, observe aqui na vida real,
também tem um pouquinho de reflexo, né? Mas a gente está preocupado só em estudar, então, esse caminho aqui, tá? Ok? Deixa eu ver que eu faço aqui um caneta, marca-texto. Vamos colocar um marca-texto, acho que é mais legal, né? Então, ó, só esse caminho aqui que a gente está preocupado em estudar, ok? Não a reflexão. Bom, vamos lá, então. É o mesmo que a gente vê, então, na água. Então, se a gente vê aqui, pode ser ter, né? Se a gente não tiver nada, tiver vazio, a gente não vai ter mudança na direção. Ou se o N daqui for igual, então, o índice de refração for igual dos dois meios, então a gente não tem, né, mudança na direção no sentido da luz. Então a gente consegue ver uma varetinha ali, um canudinho normal. No entanto, se o N daqui, ó, né, for diferente desse índice de refração aqui embaixo, então se esse índice de refração for diferente, a gente vai ter desvio da luz. E aí a gente vai ter esse fenômeno que parece que está quebrado, a varetinha, o canudinho ali. Como que isso vai funcionar? Então nós temos aqui, ó, imagina o raio incidente, tá bom? O raio incidente está aqui, ó, tá? Então o raio incidente, esse cara aqui. E aqui em cima a gente tem um meio, e aqui hoje tem outro meio, representado pelos índices de refração N1 e N2. Então, eles podem ser iguais, um N1 maior que o N2, ou N2 maior que o N1. Então, aqui nós temos, né, na superfície a gente pode ter uma possível reflexão. A gente já viu que quando a gente tem reflexão, né, numa superfície aqui regular, a gente tem o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Não é isso que a gente está estudando, a gente está preocupado, na verdade, com a refração. Reflexão a gente já estudou quando estudou espelhos planos e espelhos esféricos. Agora a gente está estudando esse raio que passa de um meio para o outro, tá? Então, olha só, se o índice de refração N1 e N2 forem iguais, tá? Então, ele não vai ter mudança, né? Não vai ter mudança aqui na direção do raio, tá joia? Sempre esse raio, a gente vai usar essa reta aqui imaginária, essa normal, aqui pontilhada, ó, tá? A gente traça ela, né, perpendicular às duas superfícies em estudo, e é através dela, a partir dela, que a gente mede o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Então, observem aqui, tem o θ1 e o θ2. Nesse caso, ó, θ1 igual a θ2. É sempre em relação a esse cara aqui, ó. Tá joia? Sempre em relação a esse aqui, ó. Então, esse aqui é o θ1, ó. Sempre em relação à reta normal, não é em relação ao horizontal, tá? Então, a gente não tem mudança, seria esse caso aqui, ó, desse copo aqui, ó, primeiro, tá? N1 igual a N2, tá joia? Bom, agora a gente pode ter o quê? O caso do N2 ser maior que N1, então o índice de refração, o meio 2, é mais refringente que o meio 1, ou, né, o índice de refração 2 é maior que o índice de refração 1. É o que a gente usou aqui, né? Ar e água, por exemplo, ar e vidro. Tá? Ok? Então, o que a gente vê? Então, a gente não vai falar da reflexão, a gente já estudou, né? Então, a gente tem essa superfície normal, que é essa reta imaginária normal, por onde é medido o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Observe que o ângulo de incidência é esse aqui, ó. Tá? Se o índice de refração for maior, né, do meio 2 for maior que do meio 1, o que vai acontecer? A velocidade diminui. A velocidade diminui e o ângulo também diminui, ó. Observa que o θ2 é menor que o θ1, ou o θ1 é maior que o θ2. Então, o que acontece? Esse feixe luminoso, ele se aproxima dessa horizontal aqui. Ele diminui o ângulo, tá? Então, ele se aproxima dessa reta imaginária, tá? Então, há um desvio da luz. Por isso que a gente vê esse fenômeno aqui, ó. Parece que está quebrado, tá? Aqui os nossos, né, o canudinho, uma madeirinha, etc. Tá? O inverso também pode, tá? Tudo aqui, gente, funciona. Então, imagina que em vez de eu enviar luz do meio 1 para o meio 2, eu envio do meio 2 para o meio 1. Então, como que seria aqui? É de ponta cabeça. Então, o meio 1 seria mais refringente
né? O meio 2, aqui nesse caso, então, seria menos refringente que o menos 1, o meio 1, ó. Então, a gente tem, agora, como exemplo já usado, né, só para exemplificar, o ar estaria desse lado aqui, e aqui estaria o vidro agora, ao contrário, tá? Então, nós temos o quê? O meio onde tem o raio incidente tem o índice de refração maior do que o meio com índice de refração menor, menos refringente aqui que o N2. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele vem com ângulo θ1, né? E quando ele passa para o meio 2, a sua velocidade aumenta, porque o índice de refração é menor. Então, o que ele faz? Ele aumenta o ângulo, tá? Então, ele se afasta desse eixo imaginário. Tá bom? Então, quando aumenta a velocidade, também aumenta o ângulo. Quando diminui a velocidade, também diminui o ângulo. Tá joia? Então, nós temos aqui, ó, tá? Ok? θ1, então, agora é menor que θ2. Então, ele se afasta. Era para ele vir nessa direção pontilhada, né? E não, ele vai um pouquinho mais longe, tá? Então, essa aqui é a lei de Snell. Né? Observe que tem relações. Né? Como é o mesmo feixe, existe uma relação entre os ângulos aqui e a velocidade, tá? Então, é isso que a lei de Snell nos traz. Então, imagina uma luz monocromática batendo, um θ1, a gente sabe que ele sai com o mesmo ângulo, né? Se for uma superfície regular aqui, mas um pouquinho também refrata. Então, a gente está preocupado com essa raio que refrata aqui, tá bom? Então, nós temos um ângulo de incidência a partir dessa normal e um ângulo de refração, que é esse θ2 aqui, ó. E eles estão relacionados com o índice de refração. Então, a lei de Snell fala que o índice de refração do meio 1 vezes seno de θ, né, de incidência, que é esse aqui, ó, é igual ao índice de refração do meio 2, que seria esse aqui, ó, N2, tá bom? Vezes seno de θ2, ó. Então, essa aqui é a lei de Snell. Através disso aqui, dá pra gente calcular, né? Se a gente sabe o ângulo de incidência, a gente consegue, e o meio, né? E o índice do meio, dá pra gente calcular o ângulo de refração. Lembrando que M é igual a C sobre V. Então, a gente pode também trabalhar com as velocidades aqui, tá? Então, seria a velocidade do meio 1, a velocidade do meio 2, mas deixa isso para os exercícios. Ok? Então, aqui, ó, nós temos um exercício aqui, ó. Calcule o ângulo de refração na condição abaixo, ó. Então, nós temos 54 graus Celsius aqui do raio incidente, não é isso? Ok? E a gente quer saber o quê? Esse raio aqui, ó. Qual que é esse ângulo? Tá joia? Ok? Bom, então, ele vai dar os meios. Na verdade, aqui, ele fala que esse N1 aqui, ficou sem, né? Que esse aqui é o ar, então, N igual a 1. E aqui, ó, é o vidro. N2, tá? É igual a 1,5, ó. Então, nós temos isso aqui, ó. Faltou aí na hora da aula, tá, gente? Me desculpe. Vou aprendendo. Bom, aí, como que a gente faz para saber esse ângulo aqui? Então, a gente coloca a lei de Snell. Então, N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Lembrando que esses ângulos é sempre feito a partir dessa normal aqui, imaginária. Tá joia? Então, olha lá. 1, né, vezes seno de 54, tá aqui, ó, 54 graus, 54 graus, não Celsius, né, gente, foi mal. É igual ao N2, 1,5, que é do vidro, seno de θ2. A gente quer saber o θ2. Então, a gente isola, né? 1 seno de 54 dividido por 1,5, tá? Então, o seno de θ2 é igual a 0,539, tá? Então, a gente sabe que o seno desse ângulo aqui é 0,539. A gente quer saber o ângulo. Então, a gente tem que fazer o quê? O arco seno de 0,539. Ah, professor, como que eu faço isso? Bom, antigamente eu fazia com uma tabela. Tinha tabelas, a gente chamava de tábua trigonométrica, eu acho assim, tá? Mas hoje a gente tem a calculadora, né? Ou senão a gente dá sempre, nos exercícios de prova, a gente dá 30, 60, 90. Agora, como a gente está em quarentena, não é isso? Espero que vocês estejam
se cuidando, a gente vai usar a calculadora. Né? Não adianta, eu não estou aí para olhar vocês, vai dar consciência de cada um. Então, para usar a calculadora, ó, como que você faz? Tá ok? Então, a gente tem aqui, deixa eu apagar, peraí, deixa eu pegar a borrachinha, ponteiro, ó, que chique, né? Ó, ó, vamos apagar tudo isso aqui, que chique. Minha primeira aula gravada, tá, gente? Até com a idade eu aprendo, tá? Espero que vocês consigam, né, aproveitar que a gente está fazendo de coração essas aulas, tá? Bom, então o que a gente vem, ó, tem a tecla do seno aqui, ó, mas você não vai usar o seno, você vai usar o seno a menos 1, então você aperta Shift, seno, vai aparecer esse seno a menos 1 e você bate, 0,539. Quando você bater igual, aparece o ângulo, então aqui é seno inverso, né, arco seno de 0,5, quanto que é? 30 graus. Quando a gente bate de 0,539, dá 32,7 graus. E a gente acha, então, o ângulo, né? θ2. Ok? Então, a resposta é 32,7 graus. Então, ele tem o ângulo de incidência de 54 graus e o ângulo de refração de 32,7 graus. Então, observem que ele se aproxima dessa reta imaginária aqui, ó, e a velocidade dele vai diminuir, logicamente, porque o N2 é maior que o N1. Ok, gente? Então não é tão difícil, né? Tem que treinar, logicamente.